a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Saudação, pessoal, estamos na área, no ar e nas redes, aqui para mais um vídeo do canal 30 do segundo tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui nossas opiniões são autênticas e sinceras, pois o nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, venha com a gente, se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos, fazendo seu comentário e divulgando o conteúdo para seus amigos. Não vai te custar nada e nos ajuda aqui a dar relevância no YouTube e fazer o canal crescer. Ontem encerrou aí mais uma fase da Libertadores, né? E também tivemos os jogos restantes da primeira fase da Copa do Brasil. E nessa semana também, tratando de Copas aqui, o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Assim como é sexta-feira, o dia do quadro Subindo na Copa aqui no canal, a gente vai debater esses assuntos aí. Eu sou o Gessé Cochanovski, comigo aqui o Douglas Bissoli, para a gente bater esse papo aí desses jogos. Daí, Douglas, tudo na paz aí? Vamos começar aí pela Recopa, Flamengo e Del Valle hoje? Bom dia, meu amigo. Tudo na paz e contigo. Vamos lá, Recopa, já vou, primeira palavra, surpreendente. Segunda palavra, decepcionante para o Flamengo. Nós tínhamos na nossa gravação anterior, no nosso encontro anterior, nós falamos que o Flamengo ia deslanchar, ia ganhar, na minha opinião, né? Ia ganhar, ia ser campeão. Não foi o que aconteceu. Teve algumas boas chances no primeiro tempo, aquelas duas bolas na trave seguida, uma do Pedro, outra do Ayrton, né? Ayrton Lucas, o lateral. Uma pressão de uns 10 minutos do Flamengo no primeiro tempo, que foi forte, mas o Independente Del Valle soube sofrer, né? Segundo tempo, o Flamengo abaixo do esperado, foi melhorar muito com a entrada do Everton Cebolinha e do menino Matheus Gonçalves, que deram realmente um verdadeiro... fizeram fumaça ali para aquelas beiradas do campo. O Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro um pouco sumidos nesse segundo tempo, porém o gol que levou à prorrogação marcada pelo Arrascaeta, já nos segundos finais da partida, veio exatamente da participação do Gabigol, né? Sempre muito decisivo, apesar de ter feito uma partida, na minha opinião, meio apagada. Ele faz aquele lançamento que encontra o Everton Cebolinha em posição legal e ele apenas escora para dentro da área, que encontra o Arrascaeta, que faz o gol. Muito pouco para um time que se esperava muito mais do Flamengo. E nos pênaltis, aí o goleiro pegou a do Arrasca, que assim que bateu, mostrou que sentiu a perna, sentiu a coxa, algo nesse sentido. Lembrando que ele vinha de pubalgia, né? Então, não se sabe como que está o Arrascaeta. Depois do jogo, até ele falou que não está em seu melhor, mas acredito também que muitos jogadores ali do Flamengo não estão no seu estágio melhor, inclusive o próprio Gerson, né? Que também voltou abaixo do esperado, também veio de lesão, e entrou no segundo tempo. Um destaque para o Vitor Pereira, negativo, né? Mais uma decisão em que ele sai derrotado. Lembrando que na Copa do Brasil do ano passado, que decidiu com o Flamengo nas penalidades, e que ele foi derrotado até então Corinthians, no surpreendente Corinthians, que chegou a fazer frente com o Flamengo, perdeu a Supercopa Palmeiras e não foi bem no Mundial, e perdeu agora a Recopa do Independente Del Valle. Só iria fazer mais uma ponderação para finalizar, a questão das substituições, quando ele tira o Thiago Maia e tira o Vidal, e coloca daí até inclusive o próprio Gerson
e faz essas mudanças ficando com um volante só. Eu achei legal, achei que o Flamengo dali melhorou bastante na partida, no segundo tempo, mas na prorrogação não vi muita mudança, não. Para mim, é surpreendente e não esperava que o Flamengo não fosse se consagrar campeão. Eu sempre digo aqui que a gente coloca o canal mais para frente, não é no calor da hora do jogo, daí eu consigo, acho, pensar um pouco diferente, assim, pensando mais frio, né? Na verdade, assim, o Flamengo, eu acho que ele tá com, se você for ver daquele grande Flamengo de 2019, que ganhou e era forte, ele vem decaindo, assim, por vários motivos. Primeiro, porque daí virou vidraça, né? Então todo mundo quer ganhar, joga diferente, pensa para lá. Teve muita mudança de jogadores lá. Os jogadores que ficaram estão envelhecendo, no caso do Everton Ribeiro, por exemplo. O Gerson não voltou bem. Mas, assim, desse jogo em si, eu acho que o problema tá muita pressão no técnico para ele mudar. Então, sempre aquilo que eu falo assim, se o time quer mudar o perfil, que eu acho que o Flamengo quer mudar isso, ele tem que dar tempo pro cara até se adaptar. E só como ele jogou muitos jogos finais, assim, é difícil de analisar. Eu acho assim, não vejo nem tanto a derrota, porque acabou ganhando o jogo, né? Perdendo os pênaltis lá, a perca do título. Mas o problema é que ele não vem jogando bem. Isso que é o pior que eu vejo do Flamengo. Às vezes, só que como eu estou falando, ele já vem jogando mal desde o Dorival Júnior do ano passado. Então, eu não acho assim que seja um grande problema o técnico. Acho, claro, que ele tem que ser criticado porque que também o Flamengo tem. E o Flamengo só está indo porque tem qualidade dos jogadores. Se for ver, parece um jogo de final de ano lá, que é um monte de cara bom que joga junto, mas não tem uma estrutura de time. Quando um outro time é um pouquinho mais organizado. Isso que o Del Valle não é tão bom assim ainda, porque jogou só fechado. A característica dele não é só jogar fechado, é de ir para frente. Mas com o Flamengo ele se segurou. Então eu não vejo aqui. Eu acho que como é um trabalho novo, eu acho que, lógico que é pressão para o Flamengo ganhar, e aqui no Brasil tem que ganhar título. Se ele tivesse ganho, ia ficar todo mundo certo. Se ele tivesse passado lá, ficar na vice do Mundial, tivesse perdido para o Real Madrid, ou até ter ganho, ou ganhar do Palmeiras, ou ganhar da agora, ia dar amenizada. Mas assim, tá jogando mal o Flamengo. Só que também é uma transição. Muitos times estão passando por essa transição de alteração de jogador. E eu até acho assim, que ele se destacou ali muito. Eu não acho assim que o jogo o menino lá que entrou foi tão bem. Eu achei assim que ele tá começando. É que a estratégia do jogo era o Del Valle se segurar, estava dando certo, até no último lance, foi até uma bobeira deles lá, deixou o Rascaeta fazer, e a qualidade do jogador, o Gabigol é decisivo, tá mal, não é que o Gabigol tá mal, é que eu acho que o time inteiro tá mal, não tem um formato. Como é que você vai. Como é que é o formato? O Pedro, por exemplo, foi até para a Copa lá, não pegou na bola nesse jogo aí. Ele não jogou nada, até foi substituído. Foi a cabeçada? Mas ele no começo lá, a pressão que tem é pela. Tô falando que ele é ruim, mas assim, a qualidade tem, mas pro time que se espera. Então, eu acho assim que o Flamengo ele tem que. Só que também não acho que é questão de mudar o técnico embora. Eu acho que teria que pelo menos. Eu acho que o técnico tinha que ficar assim uma temporada para você analisar o time lá e mudar naqueles últimos casos assim putz, tá caindo, precisa de uma coisa nova para recuperar. Senão tem que manter os caras. Então, eu acho assim, que foi merecedor do Del Valle lá, porque pela estratégia. Assim, mas o Del Valle se defendeu. Mas se o time se acha inferior, tem que fazer isso. Eu acho que isso não eu acho demérito nenhum do time se defender. Só depende da qualidade que tem. Lógico, o Flamengo, pelos jogadores que tem, ou jogar defensivo, daí pode ser criticado. Como eu criticava muitas vezes o Palmeiras atrás, lá que ele tinha uma qualidade de jogadores e jogava mais recuado, que não jogava bonito, mas ganhava. Então, às vezes, o que está faltando, talvez, para o Flamengo, é aquela história assim, abaixar a pressão. Talvez ele teria que jogar para ganhar esses títulos, para começar o trabalho melhor, assim, porque não iam ter tanta pressão. Agora ele começa com pressão, então querem uma hora para outra.
Mas pro jogo em si, achei que o Flamengo não jogou nada. Os poucos lances que teve bom foi por qualidade que jogadores que até de seleção são. O Arrascaeta do Uruguai, o Everton Ribeiro vai para a seleção, o Gabigol vai para a seleção, o Vidal é do Chile. São times, assim, bons jogadores que são de qualidade, mas o time em si não está jogando nada. Eu até acho, assim, se o Flamengo não melhorar, ele não vai ganhar nada mais esse ano aí. Assim, de brasileiro e Copa do Brasil e outro, porque os outros times acho que estão um pouco na frente hoje, né? Tô falando de estrutura do Flamengo. E também acho que é um erro do Flamengo até de montagem. Ele perdeu muitos jogadores decisivos, perdeu lá o volante, que era o melhor jogador do ano passado. Ele vendeu, aquele cara que carregava nas costas do time. Dos zagueiros ali, acho que o Davi Luiz veio com muita grife e pouco futebol. Assim, o Santos não encaixou no, no Flamengo. O Santos veio para pegar e ser o pegador de pênalti, até agora não pegou nada. Então, assim, até a estratégia do Flamengo tá errada, assim, eu acho assim que para frente, para a Recopa. E outra também, tem que ver o outro lado, né? A gente fala que tá defendendo o Palmeiras, mas o Del Valle é um time em ascensão, né? Se for ver a história dele, ele tá chegando na Libertadores, já chegou, já foi campeão 2 vezes da Sul-Americana, já eliminou outros times brasileiros, então é um time que ele tá subindo, a estrutura mais uns anos vai ser um gigante se continuar assim, vai ser gigante da América aqui, que ele é sempre bem organizado, né? Então, não dá para tirar o mérito do outro time também. Acho que sempre tem que analisar os dois lados. Acho que a estratégia deles e tá indo bem, o Del Valle foi. E do pênalti ali, eu acho que foi mais defesa do goleiro do que perca do Arrascaeta ali. O Arrascaeta chutou forte, chutou bem, o cara defendeu ali, assim que. Então, no final, assim, acho que até aquele gol no final ali foi meio injusto, né? Se existisse justiça no futebol, pelo que o Flamengo jogou. Tanto que se tivesse um pouquinho maior de qualidade, o time do Del Valle poderia ter ganho o jogo, porque o Del Valle abdicou de atacar. Quando teve algumas chances, foi uma chance muito mal lá. Tivesse dois jogadores mais. Ia mudar as mudanças, né? Que o Flamengo tem um banco muito bom. Então, se um jogador tá mal, entra outra qualidade. E o Del Valle já é um time mais, né? Então não tem um elenco tão forte. As substituições tem que ser. Então, pelo esse conjunto todo, acho que valeu aí pro Del Valle. E o Flamengo tem que abrir o olho. Se ele não melhorar, não vai ganhar nada esse ano, hein? Só para terminar essa situação da Recopa, meu amigo, vamos só falar da postura da torcida, né? Que durante o jogo incentivou, cantou. No final do jogo, nos minutos finais ali, começou o protesto e saiu o gol. Depois voltaram para o jogo de novo, apoiando o Flamengo. Eu quero só ponderar essa situação, porque alguns amigos atleticanos me mandaram mensagem falando que a torcida do Flamengo virou uma piada, porque tá criticando o time sem vergonha, de repente faz o gol, Flamengo é o melhor do mundo, o Flamengo pode... E daí eles falaram, pô, é meio incoerente, né? Mas eu acho que essa ponderação final que o amigo fez, para não abrir o olho, eu acho que é a mesma preocupação do ainda otimista flamenguista, que tem uma visão de futebol, eles veem futebol diferente, né? Eles vivem futebol diferente, mais alegre, mas não sei, o carioca ele tem um jeito diferente de ver o futebol, mas ainda assim ele uma boa parte da torcida, no meu ver, já começa a protestar bastante, inclusive com influenciados pela mídia, né, pelos jornalistas flamenguistas que criticaram bastante o Flamengo, né? Mas a torcida tem que ser assim mesmo, né? São raras aquelas torcidas que são incondicional do time lá, né? Ainda mais o time está acostumado a... O problema é que às vezes o time está muito na mídia, assim, eu digo, ganhando, que daí parece que se você for reparar de torcida, quando o time tá pior, são aqueles mais torcedor que apoiam. Quando o time tá muito, muito forte, muito para lá, começa a aparecer aqueles torcedores que não torcem pro time, torcem pro campeão. Então, isso é meio comum, se for ver historicamente, todos os times têm essa ideia, mas a torcida é para isso, pô. A torcida não tem que ter, ela quer saber o que passional, né? E o que eu acho errado é, às vezes,
o comentarista que vai lá, o cara que é pago, sabe? Por isso que eu critico a mídia tradicional aí, porque o cara ele tem que passar uma visão, em tese, assim, imparcial, do lado de torcida. Ele não, e é torcedor, e por mais que não divulgue que torce para aquele time, mas você vê pelos comentários aí, mais do Flamengo. Então, ou o cara tem uma rixa ali com o dirigente, ele começa a torcer contra. É um problema aí essa da. Mas o torcedor acho que tá na dele, tem que fazer isso mesmo, e tem que vaiar o jogador quando tá lá, e no mesmo jogo, grita o nome do cara. A torcida é pra festa, é isso aí. O cara ele vai lá para ver o jogo para descontrair, relaxar e pensar. E tá. E vai ter aqueles que vão na onda também, né? Então. Mas vamos passando aqui pro próximo negócio do. Vamos passar para a Libertadores. Eu vejo assim, ó. Eu vou começar aqui o jogo do Galo. Se eu vou ver no final 3-1, o Galo ganhou. Ah, foi fácil lá. Eu acho aqui que o Galo também tem que começar a abrir o olho, porque ele abriu 2-0 no primeiro tempo, em 15 minutos. Se não é expulso o jogador do cara bobo lá, o time não sentiu. E se é um time um pouquinho melhor, eu não sei não se ele não tinha sofrido mais esse jogo aqui. Eu acho assim que tem a qualidade, o Galo tem essa lá, tá também no trabalho novo, porque vem um técnico novo, tá mudando, não tá, tanto que o radical do Cuca para esse acho que é diferente, o perfil do outro, mas Do poder. eu não vi assim que o Galo foi o supra-sumo aqui, lógico que pressionou, tava jogando em casa, tava fazendo lá, mas para a qualidade dos dois times e pela tradição dos dois, eu acho aqui que se fosse um time um pouquinho mais forte, o Galo ia se complicar aqui, não, nesse. Acho que não jogou tudo isso, principalmente no segundo tempo ali. E se não tivesse, até desse time, se for ver lógico, eu tô comparando aqui o nome até a tradição dos times. Foi bem o cara bobo lá, porque ele estava perdendo 2-0 e manteve-se lá, tinha a qualidade, né, mais fraca do que o Galo. Então eu não vejo, ele já sofreu o jogo de lá, eu não vejo assim que o Galo ele vai ter que começar a evoluir, porque não vejo ele tão forte assim, comparado pela essa distância das equipes, né? Se pega o Del Valle, por exemplo, assim, eu acho que não sei se o Galo ganharia o jogo. Como o Flamengo sofreu para ganhar. Discordo. Para mim, o Galo foi o senhor do jogo. Teve o gol, um chute despretensioso que acertou o gol do Perna. O Galo mandou na partida no primeiro tempo inteiro. Poucas chances do Carabobo, somente ali no final, com 2 ou 3 jogadas boas, jogadas do Carabobo, que deu perigo para o Everson, inclusive no lançamento e uma cabeçada do número 9 ali do Carabobo, em que o Everson fez uma defesaça. Então, ali na parte final, o Carabobo foi um pouco para cima do Galo. O Galo meio que tentou segurar para levar os 2-0 para o intervalo e tomou aquele gol bobo. Na minha visão, o gol do Carabobo foi bobo. Foi uma falha ali foi num da zaga bobo, do Atlético. Mas o Perna que fez o gol depois, eu não sei. O Hulk, a diferença do Atlético com o Hulk em campo é gritante, porque o Hulk ele chama a atenção do adversário, ele provoca o adversário, ele irrita o adversário, às vezes só por dominar a bola e tentar fazer uma jogada de efeito, lembrando que ele tentou dar de letra dentro da área para cruzar para o Paulinho e o goleiro pegou, então não sei se o jogador marcou ele, e daí o Perna foi lá e deu uma cotovelada infantil, besta, e foi expulso, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E ali prejudicou a reação do Carabobo, né? Mas para mim o Atlético estava muito bem postado na partida, estava muito bem. Fez o terceiro gol com o Denilson já depois da expulsão do Perna, mas assim, teve ainda uma oportunidade de fazer o 4-1 e perdeu o pênalti, né? O Vargas, o então criticado Vargas, naquela expulsão, inclusive lá da Libertadores passada contra o Palmeiras, perdeu o pênalti e ficou 3-1, mas poderia ter sido 4-1. Mas, para mim, eu vejo o Galo, pelo elenco que tem,
Não, É, eu não tô vai falando vir muito, muito forte para assim, todas as competições. eu também acho, ele vai evoluir, mas tô falando que nesse momento não estava. Um pouco antes ele fazer o terceiro gol, o Carabobo teve uma chance, se empata naquela chance lá, não sei se ele ia conseguir, talvez ele levaria para os pênaltis, né, porque daí ia se fechar, o time ia ficar nervoso. Tem essa questão, assim como o Flamengo, a torcida do Galo também tá, assim como o time tá, aquilo que eu falei, a torcida tá acostumada a ganhar, o time passa por cima, ele perde essa, ia começar a falar de vergonha lá também, ia ter. E eu comparando aqui, até mudando para outro jogo aqui, o juntamento do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza atropelou o time. Isso que o Galo tinha que ter feito. Atropelado, assim, no sentido, não deu chance de reação pro adversário. Então, a minha crítica aqui do Galo é porque, assim, aquela que é igual quando você vai jogar bola, tem aquele cara que é o craque do time e o cara que é ruim. O cara que é ruim dá um chutão, você fala, ô, beleza. O cara que é craque dá um chutão, você critica, porque você espera mais do melhor, né? Então, por isso que eu vejo aqui com o Galo, eu esperava mais do Galo. Eu esperava que o Galo fizesse igual o Fortaleza fez, não tomar conhecimento do time, não passar sufoco, golear e passar para frente. E ainda se for ver por nome, o time do Fortaleza, por mais que melhorou, sim, tá melhorando o elenco, por nome, é menor do que o Galo, mas o Fortaleza está jogando mais, por exemplo, hoje do que o Galo. Apesar que também tem essa questão que é o mesmo técnico já acho que a terceira temporada, se não me engano, dele, então já é mais fácil o time já está mais montado, assim, né? O Galo tá remontando o time, tá fazendo diferença, então isso para começo de temporada também tem que levar em conta, né? Mas Sim. de resultado, é isso eu vejo assim. Por isso que o Fortaleza hoje eu acho que está na frente do Galo, hoje, né? Por causa dessa comparativa dos dois, porque os dois estão na mesma fase ali da Libertadores. Eu vou só registrar que nós acertamos, então, quem passou. Mas só para ficar claro, porque já que eu errei o vencedor da Recopa, eu quero deixar um pontinho. E agora vamos falar do Fortaleza? Vai lá, o que você viu do jogo? Eu achei que ele passou por cima aqui. Foi até... Você já comentou, né? Eu fui ver as estatísticas daí quando você falou. Eu falei, cara, vou dar uma olhada aqui. E olha que interessante. Foi 4-0, né, para o Fortaleza. Também achei que o Fortaleza dominou do começo ao fim. Basta ver ali os melhores momentos, inclusive, mas não só os melhores momentos. Mas dois detalhes da partida do Botafogo, do Fortaleza. O primeiro gol, já nos finais do primeiro tempo, né? Aquele gol do Thiago Galhardo, que para mim o Thiago Galhardo eu acho que nasceu para jogar na cidade de Fortaleza, porque ele foi muito bem com o Ceará e está indo muito bem com o Fortaleza. E aqui no Sul jogou errado, né? Jogou bem até no Colorado. Mas assim, 3 gols do 4-0 do Fortaleza, 3 gols foram depois dos 80 minutos. Né? Então foi 2-0 nos 83, 4-0 nos 86, acho, e o 4-0 daí no contra-ataque. Então, assim, o que me chamou a atenção foi que foi esses 3 gols depois dos 80, então até 80 minutos, apesar dessa dominância do Fortaleza, não estava se replicando em gols, né, em vantagem no placar. Então, até os 80, 1-0. Depois deslanchou. Mas também não estava... Deixa eu terminar. E a dominância que o amigo falou, aí que a gente viu a diferença que tu pontuou referente ao Galo e do Fortaleza, que não sofreu, e não sofreu mesmo. Foram apenas 2 chutes a gol e 0 no gol do adversário. Então, apesar de até os 80 minutos tá 1-0, não teve sofrimento nenhum. Agora, devolvo a palavra. Eu só ia falar isso, que, tipo, é por causa até pela qualidade dos jogadores, assim, o Fortaleza, se tivesse a qualidade individual dos jogadores que tem o Flamengo, o outro, teria esses 4 antes lá, mas eu digo da estratégia dos times, assim. Então, eu ressalto até mais o Fortaleza justamente por isso. Ele tem um elenco, em tese, mais reduzido ali, mas está jogando mais. Mas eu acho também por causa disso. É um trabalho que
continuou, é o mesmo técnico, perdeu um pouco jogadores, trocou outros, um ou outro ali, então essa é o que muda, né? Então, só que assim, eu acho, bom, outro destaque aqui que eu queria falar da Libertadores aqui foi do Sport Cristal, de ganhar de 5-1 lá com o Thiago Nunes, assim, eu até não esperava aqui que o Nacional. Até esperava que o Sport Cristal pudesse jogar de jeito mais 5-1 do jeito que foi, porque estava empatado e depois foi 5 lá. Foi interessante aqui essa reação aqui e deixamos atenção por ser o técnico brasileiro, né? Eu tinha comentado aqui que a redenção é do Thiago Nunes, então essa classificação ganhando de 5-1 foi interessante aqui, eu achei muito interessante dessa do Sport Cristal passar, porque o Nacional é um time tradicional assim, do Paraguai lá, então sempre e já jogou outras Libertadores também. E como o time do Paraguai geralmente é forte na defensivo e levar 5 gols é de se surpreender assim, e achei legal do Sport Cristal de passar aí. Tô torcendo pro Sport Cristal aí para seguir adiante. Eu não vi a partida, mas eu ouvi o placar. E eu não lembro o que a gente tinha falado sobre o Próximo Cristal. Porque ele tinha perdido o primeiro jogo por 2-0. Não sei se tinha falado que poderia reverter. Eu acho que a gente tinha falado que ia ser difícil, porque justamente por causa disso, né? O time do Por Paraguai causa da defesa, né? São é, bem armados e tal. Foi e dois o. gols, é difícil você virar 2-0, assim, né? Não é fácil num jogo de mata-mata com times que em tese são equilibrados, assim, né? Se às vezes é um time muito superior ao outro, consegue Eu lembro uma vez que teve o Cianorte e Corinthians na Copa do Brasil, o Cianorte ganhou o primeiro jogo de 3-0, depois o Corinthians passou por cima no jogo de volta. Então, mas quando é do mesmo nível, o time é 2-0, assim, é difícil de reverter, eu vejo. Eu destaque por causa disso, de 5 gols de virada, sobre o Thiago Nunes ali, o time do Paraguai, por isso que eu estou destacando aqui deles aqui. E também teve ali teve o Cerro, que a gente já disse que ia passar mesmo, que já até ganhou de volta 1-0. O outro que ganhou foi o Megalhanes lá, ganhou de volta, passou por cima até da altitude, não deu muita chance pro o Alves lá. Então, o sempre pronto, o always ready. É, Mas dessa vez não deu certo. Perdeu os 2 jogos. não teve, nem a altitude conseguiu salvar o time, né? E também tivemos ali o Boston River, que é do Uruguai, que eu esperava ser mais, mas o time argentino prevaleceu, né? Para a próxima fase, vamos dar um palpite. O que você acha hoje aí? Que vai Falar dar? do Milionários, né? O próximo aniversário Do do Galo, né? Galo tende a ser mais duro do que foi o cara bobo, né? É isso que eu ia destacar. Como eu falei assim, se é um time mais forte que agora o Milionário, se o Galo não melhorar, pode se complicar aí. Vai ser difícil o Galo vai ter que jogar mais aí para passar, eu acho. Vamos ver. O time. Eu não vi qual posição que ele está no campeonato É que colombiano. tá no começo agora, né? É difícil você Também está na analisar. 6ª partida lá. Ó, mas o Milionário está no meio da tabela, décimo. À frente do Julio Barranquilla, o Rantafé. Mas às vezes esses times também eles focam mais nessa pré, né? Até se fosse aqui jogar o time brasileiro, se estivesse jogando depende de poucos jogos, não dá para comparar ainda lá, acho ainda no estadual. Mas aqui eu acho que vai ser um jogo complicado para o Galo, mas acho que o Galo é favorito para passar. Eu acho que vai ser mais complicado para o Fortaleza passar pelo Cerro, pela tradição do Cerro. Sim, Mas eu acho que do confronto dos brasileiros ali, quem tem uma parada dura vai ser o Fortaleza, porque o Cerro Porteño é muito tradicional, né? E joga difícil, e tende a endurecer o caldo para o time brasileiro, né? Sempre dificulta. Sempre dificulta. E o Galo tem, em tese, um adversário um pouco mais duro do que o cara bobo, mas
Mais fácil do que é. Mais fácil do que o Cruzeiro, com certeza. Eu acho que vai dali. Dos outros dois, eu acho que não. Dos outros dois confrontos lá, eu não sei. Pode dar, tá torcendo ali pro Sport Cristal passar, e acho que o Independente Medellín, pela tradição, também acaba passando. Faz Cristal torcendo pro Faz Cristal, tá bom. Eu sou, aqui na Libertadores eu torço contra os brasileiros e argentinos, eu torço para todos os outros times lá para ganhar. Se ganhasse um time do Peru lá, igual esse aqui, ganhasse lá na Venezuela, eu tô torcendo para esses aí. Vamos seguir, Copa do Brasil. Vamos lá, Copa do Brasil, para encerrar, que vai acabar o tempo já aí. Eu acho que essa rodada foi chata da Copa do Brasil. Eu queria destacar aqui, não tivemos muita surpresa. Tivemos algumas zebrinhas, assim, eu coloquei. Eu acho que foi a zebrinha ali para mim, a derrota do Operário do Paraná, por ser do Paraná aqui. Eu acho que do Avaí também ser eliminado. Apesar que o Retrô é um time que está crescendo. A derrota do Vitória eu coloco aqui como uma... para o Nova Iguaçu como uma zebra, né? Do Manaus ali também, que é um time que está crescendo. Mas assim, zebra mesmo, talvez ali nessa segunda rodada ali, talvez o Avaí. Acho que mais pode ser dizer assim, que é um time que caiu lá do ano passado para a Série B. Então foi a de zebra ali. Não sei se... E outra coisa que eu queria destacar aqui, que teve muitos jogos, apesar que não deu zebra, mas muitos times que eram os favoritos deu empate, né? Atlético Goianiense, o Ituano, o Botafogo, o Goiás, o América, o Santa Cruz, o Bragantino. São times assim que tinham favoritismo de passar, mas usaram regulamento, né? O América, principalmente, eu achei que quase deu lá para o Tocantinópolis mudar. Então, e o Botafogo também, que deu polêmica ali. São times que era para passar por cima, não acabaram. O Vila Nova também passou para desse. Daí mais dois destaques que eu queria dar aqui da Copa do Brasil. Um destaque negativo, o lado do Campinense, que vendeu o jogo, já assumindo derrota. Já é difícil para o time jogando em casa para ter. Eu acho que isso vai contra o futebol, daí vira muito comércio já. Eu sou contra essas vendas de jogos, mas nesse, que é um jogo só. E aqui também a vitória do Náutico sobre o São Bernardo, que o São Bernardo está muito bem no Campeonato Paulista. Se eu não me engano, acho que é o segundo da classificação geral, ou está um dos primeiros ali. Perder para o Náutico, então mostra que o Náutico vem mais equilibrado, porque não seria... Acho que era o confronto mais difícil dos que estavam jogando com a vantagem, né? Que não é o Náutico, está melhor ranqueado. O São Bernardo aí, eu achei que foi boa a vitória do Náutico aqui, pelo São Bernardo tá jogando muito bem a Paulista. Acho que da Copa do Brasil, mais ou menos, esses meus destaques aí pra gente. O que você destaca mais aí pra gente debater nesses últimos minutos aí? Concordo com as observações do amigo, só referente à questão do São Bernardo, o principal destaque deles não jogou, né? Não jogou porque lá em negociação avançada com o Corinthians, e daí o menino foi preservado para o Corinthians poder utilizá-lo na fase adiante, né? Então, teve esses detalhes ali, a surpresa negativa foi a desclassificação e eliminação do São Bernardo, porque está muito bem no Campeonato Paulista, vice-líder geral, e vai enfrentar o Água Santa, e se ganhar e o Palmeiras perder ou empatar, ele assume como o líder geral e enfrenta daí com o mando de campo o próprio Palmeiras. A minha surpresa negativa, o meu destaque negativo foi para a polêmica do jogo do Botafogo. Vou só detalhar só uma questão só. Eram 8 minutos, o árbitro vai lá e fala, não, é até empatar, é 9. E o gol sai aos 54:40, ou seja, acima dos 9 minutos. Era 10 minutos já. Então, eu concordo, sim, com a indignação e com o protesto do time do Sergipe. Inclusive, o próprio escanteio, né? Teve essa polêmica na Supercopa do Abel reclamando de um escanteio que não foi feito, que poderia ter originado um gol de empate. E aconteceu agora na Copa do Brasil. Ou seja, eu concordo ali com a indignação do Sergipe, mas o Botafogo empatou e passou. Agora
Vida que segue. Esse aqui talvez assim, eu não acho que o árbitro tenha sido usado de má fé aqui, assim, vou lá Até para empatar. Foi má fé. Foi até empatar. mas assim, mas ele tipo assim, que ele estava dando chance pro Botafogo, dava, porque ele estava esperando dar um tiro de meta para ele acabar o jogo. No fim, poderia ter acabado no antes do terceiro, tinha passado. Mas assim, eu até vi no Twitter aqui um comentário do torcedor do Botafogo. Você tá achando bom que aconteceu isso com você. Quando acontecer o contrário, vai jogar lá Botafogo e Flamengo, vão fazer o contrário pro Flamengo, daí vão reclamar. Não, Então, o Botafoguense vem de bronca. Vem de bronca no jogo contra o Flamengo no Carioca. então aqui é isso que tem que mudar. Eu acho assim que agora até nisso, tá faltando aqui um minuto para a gente acabar. O comentário do Roger Guedes, que falou no podcast lá que depois que veio o VAR, o Corinthians começou. Mano, daí como é que você vai. Como é que ele vai dizer que não tem alguma questão? Cara, se o próprio jogador acha que. Porque ele sabe que, vamos Ele jogar. só falou óbvio, ele falou o que ninguém dizia abertamente, né? Então ele Ele falou expressou, sério, não todo estava mundo nem já brincando. sabia. Então, aqui é o exemplo do Botafogo. O time, em tese, ali, mais famoso, vamos dizer assim, com a mídia maior, ele acaba. O árbitro, não que ele vai roubar para ele, não acho que tem essa má fé, mas ele vai ficar pensando: eu vou, na dúvida, vou passar para esse para ter. O grande. O grande. É que assim, até, não sei se vai dar tempo aqui para a gente falar, mas eu tava escutando na outra mídia lá, o pessoal falando, criticando a Copa do Brasil, de entrar os times da Libertadores na outra fase, e lá, só que a empresa mesmo falando assim, não, esse regulamento é feito pro time grande não ser eliminado mesmo. Então, assim, não é que não estão pensando no Palmeiras que eu futebol. digo. Não, assim, não estão pensando no futebol. O pessoal pensa muito no comércio, isso que está dando problema. Vai uma hora o futebol vai acabar por causa disso. Tem que voltar a ser futebol. Azar se o Sergipe vai passar e o Botafogo não. O Botafogo que se vire lá e faça mais. Mas você vai acabar o tempo aí, Douglas. Vamos ver se na semana que vem a gente faz mais lá, beleza? E eu Um ver mais abraço, amigo. se mais alguém fala dos árbitros aí. Ok, um abraço. Um abraço.